Assim sendo, vamos partir para o próximo preletor, que irá fazer uma abordagem sobre estatísticas portuárias, transformando dados em informação. Será apresentado pelo Dr. Fernando Serra, gerente de Estatística e Avaliação de Desempenho da ANTAC. Por favor, tem a palavra. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar participando desse 13º Congresso da APLOC, de Portos de Língua Portuguesa. Quero cumprimentar todos da mesa e cumprimentar, não sei se tem alguém também com link remoto, mas cumprimento a todos. E agradecer, né, a oportunidade de estar aqui presente e transmitir uma experiência de 13 anos trabalhando com dados, né, no Brasil, especificamente na Agência de Transportes Aquaviários da ANTAC, Agência Nacional. Bom, inicialmente, contextualizando, né, a partir da década de 1990, o Brasil promoveu uma descentralização da questão regulatória, né, que antes pertencia à administração direta, né? Os ministérios, antigamente, faziam tanto o planejamento como as políticas e traçava tudo que existia de uma maneira única. Então, percebeu-se que não seria interessante manter essa estrutura e foram criadas as chamadas agências reguladoras no Brasil, e a ANTAC surgiu no ano de 2001, através de uma lei, e a partir daí começou a atuar como agência reguladora. Cada setor no Brasil de negócio tem uma agência reguladora que cuida, assim são telecomunicações, a parte de economia, toda a parte de infraestrutura, que é o caso da agência que regula portos, existe transportes terrestres. Então, o Brasil tem uma estrutura regulatória bem típica, né, de agências reguladoras, notadamente utilizando o modelo inicial americano do Norte. A ANTAC, através da sua lei de competência, exerce algumas funções diretamente, né, sendo a primeira a regulação, fiscalização, outorgas, e aí entra o que já foi dito aqui, os vários modelos de outorgas que o Brasil tem, né, tanto nas autorizações de terminais que são chamados de terminais privados, lá no Brasil se fala a palavra TUP, né, terminal de uso privativo ou privado, né, e essa palavra ela não é entendida muito pelo mundo afora, então eu prefiro dizer terminais privados. E recentemente as concessões, né, já foi falado, né, que o porto de Acodesa, né, que é responsável pelo porto de Vitória e Barra do Riacho, já foi assinado o contrato e passa a ser um modelo novo dentro desse escopo da agência reguladora. Todos esses aspectos aí são inerentes às funções da agência reguladora que eu estou aqui representando. E o quarto bloco são as estatísticas, estudos e meio ambiente, o que é uma coisa bem diferenciada dentro da agência reguladora, né? Mostra a importância que a agência dá a esse segmento, né? Não é uma área de atuação direta, no entanto, é uma área que se mostra totalmente aderente a toda a integração das demais áreas, né? Eu pertenço a essa área que a gente chama de superintendência dentro da agência. Então, nós fazemos aí o que eu digo no Brasil, o meio de campo com as demais áreas, né? Nós somos aí o grande conhecedor de tudo que acontece na agência, porque a gente faz as interfaces tanto com a regulação, com a fiscalização, com a área de outorgas, como também com todos os outros órgãos da administração direta e indireta do Brasil, né? Então, o Brasil funciona mais ou menos assim, né? Eu tenho os ministérios que fazem toda a parte política e planejamento, e as agências que fazem a execução daquelas políticas, daqueles regulamentos, daquelas leis, normas. Então, nós atuamos muito na parte operacional e a gente gosta do cheiro do porto, né? Do cheiro do mar, da água do mar, e o Brasil tem um vasto território para a gente cuidar, né? Então, temos aí várias gerências regionais, unidades regionais, postos avançados, que integram todo o Brasil, de norte a sul, é a competência da gente. Então, conhecemos bem o país, conhecemos bem a navegação
como a parte de portos. Para se ter uma ideia, em 2021 nós tivemos 81 milhões de toneladas movimentadas só em hidrovias no Brasil. O último levantamento da ANTAC constatou que mais ou menos 20 mil quilômetros de hidrovias foram navegados economicamente em 2020, né? A gente faz um levantamento a cada 2 anos, então é um número significativo, 20 mil quilômetros de transporte de cargas e passageiros ao longo de hidrovias no Brasil, né? O Brasil deve ter aí, não tenho um número na cabeça, mas eu acho que uns 49, 50 mil quilômetros de hidrovias, né? Então a gente tem 20 mil quilômetros navegados, ou seja, houve um transporte dentro de alguma região hidrográfica de um rio brasileiro. Tem que pôr o óculos aqui para conseguir achar o... Bom, e qual é esse universo que a gente tem, né? A gente tem aí, por fora desse arco que está aí traçado, o José Renato já falou, mas uma cerca de 32 portos organizados, né, dentro daquele modelo que é o modelo de administração direta, ou pelo próprio governo, ou uma concessão a um estado ou a um município, né? Então, são 32 portos que se integram ao nosso sistema e mais umas 250 instalações portuárias de uso privado, os que eu falei, os TUPs, né? Que são instalações que são, na verdade, portos, né? Eles têm berço, têm navios, têm toda a parte transacional de um porto, mas são chamados no Brasil, pelo regime de outorga que recebem, de terminais privados, né? Então, a gente trabalha dentro do sistema nosso com cerca de 300 instalações portuárias, para simplificar. Eu, às vezes, falo instalações portuárias, né? Porque todas são instalações portuárias. Isso é um número maior ainda, porque cada porto, existem dentro de cada porto organizado as subconcessões, né? Que no Brasil chamamos de arrendamentos, né? Que na verdade são terminais privados, né? Que pertencem a uma rede, né? E a gente usa a analogia do shopping center, né? Onde você tem um shopping, cada loja é uma administração. Lá dentro daquele shopping center, no Brasil, funciona a mesma coisa os portos organizados. Nós estamos caminhando para uma grande flexibilização desse modelo, a partir desse modelo de concessões, onde a autoridade portuária vai poder remodelar seus terminais subconcedidos, fazer contratos diferenciados e focar no que realmente interessa, porque hoje, pelo sistema atual, é uma grande dificuldade das autoridades portuárias em remodelar seus esquemas operacionais, até trocar de área e como eu digo, né, a gente tem alguns portos que crescem tanto que já se unem a outros países aqui na Europa, né? Então, de brincadeira, né? Mas assim, lá na China, a pessoa prospecta, tem um terminal que precisa fazer, ele vai lá e faz, corta o mato, levanta de um dia para o outro, lá a gente ainda tem algumas dificuldades, mas com o modelo de concessão, a gente acredita que essa velocidade transacional que as autoridades portuárias vão ter vai ser maior. Bom, em 2021, o Brasil movimentou um recorde de cargas, aí, chegando a 1 bilhão 210 milhões de toneladas, né? Que é um número bastante significativo, né? Para toda a movimentação portuária, e teve um crescimento de quase 5%, o que dá uma média acumulada aí, anual de 2010 a 2021 de 3,4%. Eu costumo dizer que o Brasil cresce um porto a cada ano, né? E tem sido assim historicamente. Nós não sabemos ainda 2022, é um ano que começou com alguns problemas na exportação do minério, a soja também teve uma performance ainda baixa esse ano, mas eu acredito que vai melhorar. Mas são números bastante significativos no Brasil. Bom, aí eu coloquei aí essa questão aí, você não pode exigir a resposta certa se fizer a pergunta errada. Eu sempre repito isso aí, né? Parece um professor que eu tinha, que batia no quadro e dizia para mim que o mundo está cada vez mais competitivo, nem somente os melhores vencerão, né? Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu coloco essa frase aí. E como eu vou falar de questões de organização de dados, a experiência que eu tenho são de 13 anos trabalhando nessa área. É uma área que eu entrei na ANTAC, caí nela, estou nela e pretendo ficar. Então, eu acho que aí é o ponto de partida para qualquer modelagem de sistemas que se queira fazer. Eu não atuo atualmente na área de TI, muito embora tenha atuado há algum tempo na área de TI, ou IT, como queiram,
Mas se a gente fizer a pergunta errada, eu não vou ter a resposta certa. E essa foi a preocupação quando a gente começou a modelar os nossos sistemas a partir de 2014, né? Porque até então a gente tinha isso, a gente tinha um sistema, mas não tinha o sistema na forma transacional em tempo real. A gente tinha o tradicional anuário, né? Era o anuário mesmo, né? Chegava no fim do ano, se publicava o tal do anuário, que era um book dessa largura. Então, a pergunta que se faz eu preciso fazer a pergunta certa, mas eu preciso conhecer do meu negócio, né? O que é um porto. E aí eu já falo aqui o que já foi dito, né? Que o porto não é uma coisa estática, ele tem várias visões, eu mostrei só algumas delas aqui, né? Como a visão de regulação, de mercado, a visão do consumidor, né? Ou a sociedade como um todo, a visão do projeto. Cada uma dessas fases que estão aí tem que estar dentro do contexto de dados, né? A gente vai ver o fundamento do dado, o que é. Né? Então, por exemplo, num projeto, uma vez eu fui abordado por um projetista de portos no Brasil. Ele, Fernando, você poderia acrescentar na tua base de dados o chamado transbordo, né? Ou transship, né? Ou no Brasil tem outros termos, mas é quando a carga desce, para no porto, depois sobe de novo e vai andando. Eu falei, mas para que você quer isso? Ele disse, não, porque o preço que eu cobro para isso é diferente do preço que eu cobro para uma carga de ponta a ponta, né? E aí eu falei, puxa, legal, vamos implementar. Então, é apenas um exemplo dessas visões que a gente tem que ter e da abertura que nós temos que ter para aceitar o que o mercado fala, né? E a flexibilização que a gente tem que ter em nossos sistemas. Na verdade, eu não gosto de sistemas, né? Eu já falo isso, eu sei que tem uns amigos aí da área de tecnologia, eu fui da área de tecnologia, mas não gosto de sistemas, eu vou explicar por quê. E a visão da academia, né? Eu não coloquei outras coisas aí, a visão de planejamento, que o governo brasileiro usa os nossos dados todos para o planejamento, mas a academia, a gente entra na internet, pode colocar lá, pesquisa sobre portos brasileiros, 99% os dados são fundamentados nos sistemas que a ANTAC produz, né? Então, o que é um porto? E aí, dado essa informação, infelizmente, meu amigo Antônio Costa, né, já estragou o que eu ia falar aqui sobre a questão do leão, né? Eu ia dar esse exemplo, eu gosto de colocar alguns exemplos, né, mas eu vou ainda citar o seu caso, né, do cara que colocou o tênis porque ele estava preocupado em correr, né? Então, o dado era correr, mas o cara que colocou o tênis, ele transformou aquele dado numa informação, tem que correr mais que o outro, né? Então, essa é a diferença. E para eu ter a informação, eu preciso de ter o meu dado bem estruturado. Se eu não tiver o meu dado bem estruturado, eu não consigo gerar informação, ou colocar o tênis lá do meu amigo Antônio para correr mais que o parceiro, né? O leão. Não estou preocupado com o leão, não estou preocupado muito e sim em transformar aquele dado em alguma coisa interessante para que, e sempre com o pensamento de para que eu vou atender essas várias visões que estão aí. Eu não marquei meu tempo, às vezes, vocês têm que, às vezes, me chamar a atenção, né? Então, por onde começar, né? Essa confusão toda, eu falei que em 2014 nós começamos, aí eu volto àquela questão que eu falei, eu não gosto de sistemas. Por quê? Porque os processos mudam, os sistemas são estáticos. Infelizmente, a área de TI não nos faz sistemas no tempo que a gente precisa, e aqui eu estou falando como um cara de estatística, né? Porque a TI... Eu chego na minha TI e falo, olha, eu preciso alterar isso aqui, eu preciso agregar isso aqui, o cara vai dizer, poxa, eu vou fazer o planejamento, vou alocar um analista, até ele fazer eu já mudei de novo, porque a dinâmica é grande, né? Então os processos mudam, eu não consigo encaixar meus sistemas nisso. As manutenções são demoradas, mudam a lei, mudam a norma e eu não consigo que a minha informática faça atualização do meu software, porque ela não tem tempo, atende às outras áreas e por aí afora. As interfaces são superadas, isso é uma verdade, eu tenho sistemas que estão ainda no embrião da web, né? Alguns já avançaram, mas outros ainda estão lá. E os relatórios estão sempre desatualizados, né? Eu chego lá, imprimo um relatório e para quem recebe fala, poxa, mas não é legal isso aí. Pô, é claro, o cara na época tinha uma regra, agora não tem mais. Então eu não gosto de sistemas. E aí eu foco nos meus dados, né? Esse aqui é o ponto que eu quero deixar aqui bem claro, né? Então, a gente, a partir desse conceito de que não gostamos de sistemas, com todo respeito à área de TI, que nós precisamos dela,
Eu sou o maior parceiro da área de informática da agência, mas a gente começou a querer uma certa independência. Em 2014, a partir de 2004, já tínhamos alguma coisa semelhante a isso aqui, né? Mas nós partimos para o conceito de que nós gostamos de dados, não gostamos de sistemas. Então, vamos criar uma interface simples, central, onde a gente se conecte. Eu não sei se tem um pointer que eu posso usar, né? Mas assim, a gente se conecta através das interfaces locais. E aí, uma coisa que eu aprendi, né? Eu aprendi com o Porto Sem Papel, viu, Irineu? O Porto Sem Papel, Irineu, deixa eu só localizar aqui. O Porto Sem Papel, ele não... Vamos ver onde é que eu aponto aqui. Tá vendo? Tecnologia, para mim, ainda é complicado. Onde que eu assino? Cada point é diferente, cara. Tem que ter um manual de... É porque não está funcionando, não sou eu, não. Bom, mas vamos continuar. Então, as interfaces locais, elas fazem... Essas interfaces locais é a primeira lição que eu aprendi. Não interfira nos sistemas das pontas. Não faça. Não faça eles mandarem as coisas obrigatoriamente para a gente. Sim, ensine a eles a gerar os seus dados para se integrar com os meus, né? E foi isso que nós partimos para essa solução. O Porto Sem Papel, lá no Brasil, é uma solução central, onde nos primórdios do Porto Sem Papel, que é o embrião da janela única que vocês falam aqui, ele tentou interferir diretamente nas interfaces locais. Então, o Porto Sem Papel chegava e dizia: olha, senhora agência de vigilância sanitária, você tem que adaptar seus sistemas para acessar o sistema do Porto Sem Papel. E aí dava problema, né? Porque aquele negócio, volta ao slide anterior, né? A tecnologia não dava vazão ao que se queria. Então, nós bolamos essa sistemática aqui, e aí, na base, foi que nós fizemos a grande transformação do que nós temos hoje, né? A gente começou a dotar a agência de ferramentas estatísticas poderosas, né? E aí, o grande segredo, eu estava a contar aqui ontem que, uma vez, numa palestra que eu estava proferindo, alguém me perguntou como é que você conseguiu fazer o que vocês fizeram com pouca gente? Aí eu falei: é simples, foi o Aníbal, né? Aníbal. Aí todo mundo olhou para mim e falou: o que é Aníbal? Eu falei: Aníbal é esse rapaz que está aqui, essa pessoa que está presente aqui. Ele é o meu cara que desenvolve a parte de Business Intelligence, né? Que é o BI, eu acho que se chama BI aqui, né? Eu falo BI, né? Mas E ele... Então, eu coloquei pessoas certas, né? Para fazer o que está aqui na base. Isso aqui é simples de fazer. Então, aqui é que está o segredo da coisa. As ferramentas estatísticas e base... Aí nós criamos 3 camadas de base de dados. A primeira, a base de dados mais ampla, que é o que o Sistema Central capta de todas as 300 instalações portuárias. Depois nós temos um filtro que cria uma base de dados voltada para o estatístico da ANTAC. Quem de vocês já acessou alguma vez o nosso estatístico? Acho que pouca gente, se não nenhuma, né? Depois eu vou mostrar aqui, é uma aplicação baseada na nossa base de dados, que é online, interativa. E depois uma base de dados que a gente modelou para que os usuários do setor façam os downloads. Porque o usuário especializado, o cara de projeto, ele precisa da base completa, né? E o estatístico, por ser uma aplicação de Business Intelligence, ele não tem todos os dados por questões de performance. Então, nós provemos uma versão, né, de base de dados para que o cara faça o download, a pessoa faça o download e faça o upload nas suas bases locais e trabalhe como quiser. Então, focamos aqui nesse lado nas aplicações, nesse lado nas bases de dados. E é aí que nós trabalhamos, né? E por isso que eu gosto de dados. E um detalhe, né? A minha equipe toda conhece SQL e tem interfaces diretas com as bases de dados da agência. É um pré-requisito, tá? Então, eu tenho, por exemplo, economistas dentro da minha equipe que fazem SQL, né? E tenho estatísticos, tenho matemáticos, né? O pessoal todo é obrigado a interagir com a base de dados para tratar os dados. É assim que funciona, né? Então, a gente tem vários ambientes dentro da agência.
os sistemas locais, sistemas especializados, como eu chamo, e até planilhas, outros dados, texto, HTML. Nós fazemos o ETL, que é a extração, transformação em carga de dados, e os dados estão prontos dentro de uma base intermediária para que sejam trabalhados em painéis. O que eu estou falando aqui é apenas uma visão, porque existem vários outros painéis, né? Lembre-se que a agência também trabalha com navegação, né? Não é só a parte de banco de dados, de portos. Então, toda a parte de transporte também está desenvolvida em painéis, e há outros painéis. Eu tenho um painel interno que é bem superior em termos de dados do que o que a gente apresenta no portal, né? Para sintetizar, então, eu tenho essas recomendações aqui que foi a nossa experiência nos levou. Eu preciso ter acesso às bases de dados. E não foi fácil, viu? O pessoal lá da informática não queria me deixar acessar as bases. Não, para que você vai acessar a base de dados? Você não precisa, é só falar com o nosso suporte que ele vai lhe entregar o que você precisar. E aí eu falei, negativo, né? E eu já contei até para o meu amigo Antônio aí, que o caso chegou à diretoria-geral da ANTAC, na época, e eu chamei o chefe da informática e eu falei, diretor, eu preciso dos dados. E o diretor falou, faça o que ele quer. E foi assim que eu rompi essa barreira. Então, nós temos um link, mas eu falei para ele, ó, vou ser bonzinho, não quero dar base de produção, quero uma base D-1 para eu fazer o que eu quiser nela, não preciso criar nada, nenhum objeto, mas eu quero toda a parte de consulta liberada. Então, a primeira recomendação para que você transforme dados em informação é ter acesso à base de dados e, consequentemente, ter uma equipe que conheça esses acessos. O segundo ponto é o software para produzir business intelligence, né? E quando eu fui apresentado uma ferramenta na época, eu não estou aqui para vender soluções, então só se me perguntarem, mas eu não vou dizer qual é a nossa plataforma. Quando eu vi esse software em 2013, eu fiquei apaixonado. Eu falei, puxa vida, é isso que eu quero. Eu já conheço a minha base de dados, eu já conheço a estrutura de dados, a maioria das aplicações, para vocês terem uma ideia que a gente precisa, quem modela somos nós. Eu entrego para a área de informática um modelo pronto. Eu quero isso. E os caras só vão desenvolver. Então, o software, quando eu vi, eu fiquei apaixonado e adquirimos a ferramenta e começamos a produzir nós mesmos. Não tinha ninguém da informática para fazer os nossos painéis, éramos nós que fazíamos. E também adquirimos um potente software estatístico, inclusive com inteligência artificial, com toda a parte de ferramental para que os nossos estatísticos possam trabalhar. Então, nós fazemos todo tipo de análise aqui, inclusive com inteligência. A gente, por exemplo, fez um modelo para ver os acordos operacionais dos navios que andam no Brasil, né? E nós descobrimos várias coisas interessantes, né? Os acordos operacionais são as cargas que entram em navios de linha e que não são do mesmo armador, né? Eles se acoplam. Então, fizemos uma pesquisa sobre isso. E uma outra coisa, eu já falei aqui, nós conhecemos a agência. A nossa área conhece todo o setor, de ponta a ponta, né? A gente conhece. Quando um diretor precisa de uma reunião mais específica, ele chama alguém da área de estatística, da área do Zé Renato, para trabalhar com ele, porque a gente tem essa visão integrada das coisas, né? E que é fundamental, ainda se eu pudesse dar alguma recomendação, né, no caso brasileiro, a gente tem um apoio em leis e normas, né? A lei que criou a agência já diz lá que a ANTAC tem que prover aí toda essa questão de dados e recolher os dados e trabalhar os dados. E as normas internas, que são os regulamentos, as resoluções da agência, a agência faz resoluções, não é? Que estabelece as regras do mercado, ou seja, a gente pega uma lei e coloca um termo de resolução para que aquilo seja cumprido na parte operacional por todos os regulados. Essas normas, elas preveem a obrigação de que esses dados convirjam para a ANTAC. A gente tem um sistema muito unido, essas 300 instalações portuárias se reúnem anualmente para que a gente, como se diz no Brasil, lave roupa suja, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, mas aqui é onde a gente briga, entre aspas, né? E a gente só faz alguma evolução do sistema através do acordo comum, né? Não existe uma imposição, muito embora a agência tenha esse poder pelas normas, mas eu não faço nada no sistema que não seja acordado previamente. Então, o sistema funciona harmonicamente, né? E a gente tem quase que uma adesão voluntária.
Nesses 13 anos que eu estou na agência, nós aplicamos apenas uma multa, né, por questões de desobediência, alguma regra que seja de dados aqui. E a cronologia nossa. No Brasil, eu acho interessante, existe um site, um portal que é o do IPEA, IPEA Data, aqui, né? Onde ele tem o primeiro registro de carga feito no Brasil foi em 1838. Se me permitem, meus amigos aqui de Portugal, 1838 era Dom Pedro I, né? Dom Pedro II era o imperador. Então, em 1838, 1.418.000 toneladas já se movimentavam no Brasil. Provavelmente cana-de-açúcar, café, né? Mas já foi registrado, tá lá. Então, até 79, o Brasil tinha vários órgãos. Nos anos 80, foi uma empresa que foi criada para ser o braço do governo, para administrar portos, que era chamada Portobras. A partir de 2004 foi a ANTAQ, né? A ANTAQ foi criada em 2001, mas em 2004 ela começou a fazer aquela imagenzinha que eu estava lá do Sistema Central, né? Criamos o Sistema Central em 2004, e anualmente a gente imprimia aqueles resultados e formava um anuário estatístico da ANTAQ. Todos esses anuários estão no nosso portal disponíveis, né? Desde 1972 até 2009, quando foi o ano anterior a que a gente publicasse já em Excel e transformasse aqui no PDF. Em 2014 foi o ano que a gente virou a chave, né? E como eu falei antes, quando eu vi aquele software, eu falei, é esse aí. Então, nós desenvolvemos o primeiro painel e implantamos em 2014. E o futuro a gente já está aí, como eu falo, todo ano a gente tem que mudar. É uma regra que a gente tem dentro da minha área, não podemos ser iguais a cada ano. Em 2023 já vai sair a nova versão do nosso estatístico, já na versão do nosso software mais atual, né? Que se ajusta a qualquer tipo de mídia, né? Então ele roda nos telemóveis, roda nos tablets, roda em qualquer plataforma. Hoje a gente tem uma versão para telemóvel, mas ela é muito complicada ainda de usar. Então nós estamos sempre pensando mais um passo na frente, nada igual. O que nós temos nesse sistema, né? E lembre-se, não é sistema, o que nós temos nas nossas bases de dados? A gente tem toda a parte de atracação, que eu acho que esse é o termo, que não sei se... quando o navio encosta lá, eu sei quem é o armador, eu sei quem é o operador do navio, eu sei qual o cais que ele atracou, eu sei todo o dado daquela viagem do navio. Eu tenho todos os dados de cargas e passageiros, né? E aí toneladas, eu sei até o que está dentro dos containers, né? Isso é informado para a gente. As tarifas, e no Brasil isso é complexo, eu estava também conversando sobre isso, o Brasil tem tarifa, preço público, tem tudo, né? Então é confuso para quem não é do Brasil. A tarifa, aqui no caso, são os preços que os portos organizados cobram para que os navios entrem nos canais, usem a parte elétrica do porto, façam as transações diretamente com a autoridade portuária. O preço aí é cobrado pelos operadores que fazem as cargas e descargas e pelos terminais privados, né? A gente também tem todos os dados de tempo, né? Ou seja, desde o fundeio do navio até a saída do navio de dentro de uma chamada de um ciclo de atracação, a gente tem todos esses tempos. Inclusive, nós temos os tempos de paralisações que o navio sofre, desde o fundeio até a saída, para que a gente faça os descontos no caso de cálculos de produtividade. A gente aplica os descontos, por exemplo, uma quebra de portainer, uma tempestade que impediu o movimento numa carga de granel, né? A gente tem esses tempos todos de parada. Estamos evoluindo isso para convergir para os estudos de sustentabilidade, né? Então a gente vai identificar outros tipos de ocorrência. A gente recentemente agregou o que eu chamo lá de omissão de escala, ou seja, é o blank sailing no inglês, né? O navio que estava programado a parar num porto, ele pulou aquele porto e não pulou. A gente está capturando esse dado. Hoje eu tenho dentro da minha base de dados todos os blank sailings de navios, né? Então eu consigo ver se está havendo algum tipo de irregularidade, e uma das ações da agência é regular esse mercado, né? E também o que eu chamo também de supressão de carga, que aí é o caso da carga que estava programada e por questões de overbooking ou por outro tipo de coisa, ela não entrou ou desceu do navio. Os portos também estão nos informando.
recentemente, nós estamos aí demandados a criar os indicadores de concessão, como eu falei, né, uma política do Brasil. Tempo. Eu vou correr. Bom, eu vou ser rápido. O que é importante, então, na dimensão, na estrutura de um business intelligence, né, que são as dimensões métricas e filtros, né? Isso é o que nós aprendemos. Né? O que são dimensões? O que eu quero mostrar? Né? O que são métricas? Quais são os números sobre aquela dimensão que eu quero trabalhar e quais são os filtros? Quais são as possibilidades de pesquisa, de refinamento da minha pesquisa sobre aqueles filtros? O Antônio já falou, a periodicidade é importante. A gente publica o nosso estatístico mensalmente. E o download ali é porque eu permito que as pessoas usem o sistema. Aqui é o nosso painel, a versão atual. Eu tenho abas, como chamam aqui, eu acho que são folhas, né? Então eu tenho movimentação, longo curso, cabotagem, vias interiores, aqui eu não estou enxergando, mas indicadores, a gente tem o cálculo do TKU, que é a tonelada de quilômetros úteis, né? Eu tenho um módulo que gera relatórios. Então, a pessoa pode entrar aqui, se ela não se satisfizer com o que está já aqui, as dimensões métricas e filtros, ela entra lá e faz o relatório que ela quiser. Ela cria e o relatório sai pronto. Então, eu tenho uma visão de movimentação e transporte, que nós sabemos que são visões diferentes, né? O transporte é um par de origem e destino, o movimento é tudo que entra e sai de um navio. Então, eu trabalho isso de forma separada. É a última, prometo, viu, Alberto? O que nós temos também? Uma integração com base de dados externos. Não está aqui, eu não sei por que não apareceu, acho que é porque... tá. Eu olho uma base que tem integridade, se ela tem frequência, se ela está integrada, se ela tem, não tem questões de sigilo, eu vou e... Opa, me dá aí tua base de dados, vamos integrar aqui com a base da agência. Então, eu tenho as bases da aduana, eu já integro uma parte de base através do Porto Sem Papel, a base do comércio exterior brasileiro, que lá chama-se PUCOMEX, Portal Único do Comércio Exterior, e está sendo uma excelente iniciativa do governo brasileiro, que já está aqui. A janela única que o PCS, Port Community Systems, que o Porto Sem Papel já é um embrião, os sites dos portos, tudo que tem no porto eu integro também, e outras bases, como base de Marinha do Brasil e outras coisas, IPA Dados. A gente, onde tem uma coisa que seja confiável, eu vou lá e jogo para dentro, e vamos seguir. E os nossos estatísticos agradecem. Bom, de uma maneira geral, e eu termino aí dizendo que eu gosto dessa imagem também, né? O cara pergunta se você sabia que existe vida fora da internet, o outro fala, mesmo, manda o link. Então é isso.